escrever para mim é uma necessidade. Hoje em dia, a minha vida está profundamente ligada ao fato de escrever. Eu fiz quase que o maior sentido da minha vida ser esse. Nem que seja para nada, nem que eu não ganhe um centavo com isso, nem que seja um diário, nem que nunca vire espetáculo, nem que não seja arte, nem que não seja nada, mas eu preciso escrever. Me conforta, me faz me sentir, é como se eu estivesse tocando em mim mesmo. Eu me sinto melhor, eu me sinto às vezes pior também quando escrevo, mas é um pior que eu preciso, não posso fazer nada. Pode até ser que eu consiga viver sem escrever, mas eu não me imagino mais, não mesmo. E às vezes até sofro, porque gostaria de poder fazer outras coisas e viver muito bem disso, com um sorriso na cara. Nem escrevendo eu vivo com esse sorriso na cara, imagine sem escrever. Sou um autor que veio de outro tipo de processo. Eu comecei como ator, então, e daí veio a necessidade de escrever. Eu não escrevo para virar livro, o livro é uma consequência. Esse livro foi uma consequência. Eu não escrevi nenhuma dessas peças pensando em, isso aqui é literatura, eu tenho que escrever dessa forma. A força está aí. Não importa se as palavras são bonitas ou se são feias, se rimam ou se são esdrúxulas, se são poéticas ou se não são. Se isso gera uma cena que é viva, que condiz com o tempo em que eu estou, não dane-se a teoria, né? E é claro que a gente precisa da teoria, mas na hora de construir uma cena e o texto está dentro da cena, a gente tem que esquecer muitas coisas. A gente tem que se libertar, porque o artista tem que ser livre. São 4 peças que foram experimentos totalmente diferentes. E a ideia era essa, juntar alguns anos já de trabalho que eu vejo. Eu comecei a fazer teatro muito cedo. Comecei na época de colégio, com a Nazaré Fontinelli, fui dando seguimento e participando de diversos outros grupos e equipes de construção dos espetáculos, e fui somando experiência. Chegou num momento em que eu senti que eu podia começar a sentir essa necessidade de escrever. Tinha uma ansiedade e que atuar não supria tudo. Aí eu achei que escrever era o caminho. E o livro, ele veio como se fosse o momento de fechar essa fase dos experimentos e parar para olhar o que é que eu fiz até agora, o que é que eu estou fazendo, no que consiste. Chega um momento que a gente começa a se preocupar mais por que é que eu faço teatro, por que é que eu sou artista, o que é que eu pretendo ser, por que é que eu quero me sustentar disso, não só me sustentar de dinheiro, como também me sustentar da maneira mais existencial, de vincular os motivos, até mesmo de objetivos de vida, de motivos para estar vivo ao espetáculo. Então eu acho que esse livro é uma maneira de eu olhar para trás e ver o que é que eu estou fazendo, o que é que eu estou construindo e qual é a minha voz e o que é que tem da voz dos outros nisso, porque a minha voz eu só gosto que exista se for essa fusão. E eu arranjei parceiros maravilhosos e essas parcerias estão todas aí no livro, porque eles modificaram o que eu escrevo. O livro tem 4 textos. 3 já foram montados e um já foi quase montado várias vezes, mas permanece inédito, que é A Mão na Face. Mais amadurecidos desse livro
talvez o último a ser escrito entre os quatro, e que ele tem uma sustentação, ele propõe uma sustentação muito difícil. A ação dramática, ela não fica tão clara, quase não há uma trama, e sim um problema existencial entre os personagens. Foi um texto que eu escrevi com muito sofrimento. Foi um momento assim difícil, estava em depressão, ele me sugou muito, é muito pessoal e muita gente se vê ali. É muito engraçado você olhar para dentro e perceber que quanto mais você está olhando para dentro, mais as pessoas se enxergam naquilo. O realejo ele é inspiração, ele é poesia, ele é delicado, ele é um texto que fragiliza, que comove. E a gente queria personagens, a gente queria uma história com começo, meio e fim, e rima, e poesia, e delicadeza. E que tudo isso fosse feito com profundidade, com densidade. Então eu me senti muito desafiado pelo elenco na época, que puxava muito de mim e questionava muito o texto, e eu tive que modificar muitas coisas, e isso tudo foi gerando um espetáculo muito difícil de se executar. Quando a gente estreou não estava afinadinho, perfeito. Continua sem estar, mas é um caminho árduo que a gente tem conseguido melhorar a cada apresentação. Então ele reflete isso, que é fazer teatro, tá mudando a cada dia. Foi um encontro muito feliz que eu tive. Eu aprendi muito mesmo. Os personagens, eles estão o tempo inteiro desnudando o outro, e são verdades e mentiras. E tem muita paixão, tem muito amor entre eles, e muito ódio ao mesmo tempo. Então o jogo é um jogo de beijos e ameaças. E muitos risos também, porque as pessoas se identificam muito. É uma situação pela qual todo mundo ou já passou ou vai passar. E ele foi importante para mim porque ele me deu muitas noções técnicas também, de como se escreve, como se deve escrever um texto. Eu precisei do livro na minha vida, dessa peça, nem que fosse para quebrar as regras, mas eu precisava das regras, e nenhum texto me deu tão claramente as regras quanto o livro. Lesados foi um experimento, uma peça que eu acho que traz mais a vertigem, a sensação, uma coisa que depois são elementos que começaram através do Lesados e que depois eu fiz uso deles em outros espetáculos. Eu acho que ele é importante para mim por isso. Um espetáculo que ele traz mais essa sensação, essa vertigem, essa dificuldade do ser humano de lidar com o tempo, de lidar com a ameaça que é estar vivo, estar contando as horas, os minutos, e você se maldizer disso e rir disso também. E eu sou muito satisfeito com a montagem que o Grupo Bagaceira fez. Até hoje eu sou muito satisfeito.
mesmo com todas as coisas a se trabalhar, com as imaturidades de um texto que foi feito há tantos anos atrás, mas eu vejo como um passo feliz, né, na construção, da minha construção mesmo como autor. Eu não sei identificar até que ponto sou eu, até que ponto são os personagens. É uma loucura mesmo. Em alguns espetáculos, ultimamente isso tem se agravado. Parece que os personagens são um pretexto para eu me escrever. Às vezes é um sofrimento escrever, é quase como tá botando para fora, tá sangrando, né? E depois a gente tenta mexer tecnicamente nisso. Eu preciso muito da palavra e do teatro. Me sinto melhor. As pessoas veem muito o que eu escrevo como sendo um processo junto aos grupos, né? Sempre eu sou o autor, né? E tem o diretor, e tem os atores, tem tudo isso, todas as funções. Mas eu gosto de escrever com a colaboração, processo colaborativo, com a colaboração de todos, e quero intervir também em tudo, quero dar minha opinião, quero a opinião de todos e quero experimentar, ver o que é do meu texto, que caiu bem na cena, que acrescentou, o que é que não caiu, o que é que não funcionou, aonde é que está a fragilidade, se é da marcação cênica, se é do ator que ainda não construiu bem, ainda está no meio do processo, se é do texto, se for do texto eu vou ter que modificar e vou ter que estar me desafiando. Eu acho que isso também é uma coisa interessante. Eu não sou contra de maneira alguma a dramaturgia de gabinete, a dramaturgia. Eu só acho que ela cresce muito, 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 muito na cena quando ela está em conjunto com os outros pensamentos, o pensamento de cada um que compõe o espetáculo. Eu acho que talvez, se eu for pensar em termos assim, Fortaleza, Ceará, o teatro está se fazendo aqui, talvez eu como autor tenha um pouco de ocupação nesse espaço, essa função de fazer parcerias. Foram muitos grupos que eu fiz parceria, desde textos que foram montados e que não chegaram nem a ser montados, mas foram feitos em parceria com os grupos, parceria com expressões humanas, com pessoas do balaio, com o grupo em cena, com o Cabaueba, companhia do Teatro Construção, com Bagaceira, com o Mirante, com a trupe Acaba de Chegar. São muitos. Separado que eu escrevo. Então, a minha obra, por mais humilde que seja, ela passou por um momento muito grande de auto-reflexão, de implosão. Eu praticamente me destruí e fui tentar me rever inteiro para fazer um espetáculo. E esse espetáculo se chama En Passant, que é um texto que eu acho que é uma busca, e ele reflete isso. Ele é um texto que pergunta muito mais do que responde, que pede da plateia muito mais do que dá, né? Que se perde muitas vezes. Tem momentos em que os atores estão falando e tem horas que os atores falam, a rubrica é assim, os atores falam o que vem à mente, sabe? É um teatro que quase deixa de ser teatro e se funde com a vida e volta, e ele reflete esse desespero. Então é bom que eu esteja fechando esse momento antes do En Passant, nem que seja para eu voltar a outra coisa. Eu não sei o que é que vem depois disso, mas eu sei que eu estou em crise. Eu sei que o meu principal grupo teatral, que é o grupo Bagaceira de Teatro, está passando por uma crise de se questionar para onde vai, o que fazer, e eu acho que o artista ele vive disso. Se ele não entrar em crise, ele não vai modificar nada em si e não vai evoluir. Então ele precisa realmente pôr em crise o que está fazendo, está se questionando. Então eu acho que esse livro ele veio num momento
interessante, porque quando a gente tem uma crise, a gente tem que rever tudo que fez. Eu estou revendo agora, como se fosse um momento de me entender. E para as pessoas é o momento de perceber como é um texto fruto de um experimento que tem um autor, mas um autor que é influenciado pelo coletivo. Metido com a sua arte, você está querendo provocar alguma coisa no ser humano, e falar do ser humano é o passo mais profundo de todos. Depois daí, você fica livre para agir como você queira. Você que foi público, você que assistiu ao meu espetáculo. Mas se algo meu mudou você por dentro, a sua atitude política ela pode mudar, se você passar a se questionar enquanto ser humano. Tudo está no ser humano, e é isso que eu procuro, o ser humano. E as perguntas sem resposta, é isso que eu procuro.